Olá, seja bem-vindo no canal Viva com Sabedoria. É sempre um prazer ter o carinho de sua audiência. Se você não é inscrito no canal, agradeço sua compreensão, que subscreva no canal, deixa seu like, também deixa o seu comentário. Esta é a série A Teologia das Sete Trombetas e no estudo de hoje nós vamos analisar a respeito do interlúdio, ou seja, a pausa que existe entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Para sua informação, é que as sete trombetas, elas começam exatamente em Apocalipse capítulo 8, vão até Apocalipse capítulo 9, do versículo 1 até ao versículo sensivelmente 15, deixa-me que eu confiro aqui rapidamente, vão até ao versículo 21 e do capítulo 10 até ao capítulo 11, no capítulo 11 até ao versículo 14, temos o interlúdio, ok? E do versículo 15 até ao versículo 19, nós temos a sétima trombeta. O que quer dizer que entre a primeira até a sexta trombeta, ok? No meio, no final tem a sétima trombeta, no meio, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, nós temos aí uma pausa, ok? Nessa pausa é apresentado o anjo com o livrinho de Apocalipse capítulo 10, que vamos ver agora, e também é apresentado a respeito das duas testemunhas que profetizam em saco de pano e que a besta que sai do abismo faz guerra contra ela. A pergunta é, por que essa pausa entre as seis trombetas e a sétima trombeta? Será que isso bonifica de certa maneira, iluminando a compreensão da sétima trombeta? Eu creio que sim. Confira que o interlúdio que aparece aqui, introduzido pelo capítulo 10. No versículo 1 diz o seguinte: vi outro anjo forte que descia do céu, vestido como a nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé sobre o mar, e o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como ruge um leão. Quando clama, os sete trovões emitiram as suas vozes. O que representa esse anjo com essas características? O rosto brilhando como o sol, tem um arco celeste sobre o rosto, e nas suas mãos tem um livro aberto, e tem o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Bem, as características desse anjo dá a impressão de ser Jesus Cristo, ok? Porque Jesus Cristo em Daniel capítulo 10 é apresentado como tendo o rosto como um relâmpago ou como sol, e em Mateus capítulo 17, no versículo 2, é apresentado, no Monte da Transfiguração, é apresentado como o rosto brilhando como o sol, e em Apocalipse capítulo 1, no versículo 10 até o versículo 20, é apresentado Jesus Cristo no lugar santo, mas com o rosto brilhando como se fosse o sol. Isso dá a impressão que basicamente esse anjo é Jesus Cristo, ok? Havia outras características. Ele tem um arco celeste sobre a cabeça. Bem, quem fez o concerto com Noé e disse que o arco-íris seria o símbolo dessa aliança, que Deus não destruía mais o mundo pelo dilúvio, foi Deus através de Jesus Cristo. E em Apocalipse capítulo 4, o que está sentado no trono tem um arco celeste sobre a sua cabeça. Então, arco celeste sobre a cabeça do anjo dá a implicância de ser um ser divino, ok? E não necessariamente uma criatura, né? Na qualidade de um anjo. Então, dá aqui a inferência de ser Jesus Cristo. Por outra, tem o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre o rio, dá a entender que ele tem todo o poder no céu e na terra, ok? Jesus em Mateus capítulo 28, o versículo 18 diz que todo o poder me é dado no céu e na terra, ok? Então Jesus Cristo basicamente ele tem todo o poder no céu e na terra, e esse anjo com o pé direito no mar, o pé esquerdo sobre a terra, quer dizer que tem todo o poder. Agora, esse livro em suas mãos, o que vem a representar? Bem, na verdade, o único livro selado na Bíblia é o livro de Daniel. Se tu leres Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 12, você vai perceber que Deus orientou a Daniel através do anjo Gabriel que selasse esse livro até o tempo do fim. Agora, perceba bem, esse anjo aqui do capítulo 10, ele está no meio entre as seis trombetas e a sétima trombeta. De recordar para você que a sexta trombeta, ela exatamente
termina no ano de 1840 com a queda do Império Otomano, ok? A sexta trombeta faz menção de uma hora, um dia, um mês e um ano. Isso se configura a 391 dias ou anos proféticos, né? Que começaram do ano de 1441, com a exceção do poder otomano em fazer guerra com o Império de Roma ao conquistar Nicamédia, e vai até e adicionando aqui o período de 391 dias ou anos proféticos da sexta trombeta. Isso vai até o ano de 1840. Vê que esse anjo aqui, com o livrinho nas mãos, ele está entre o ano de 1840, ok? 1840, sei que está correto, desculpe por ter aqui me engasgar. 1840, ele se configura nessa posição aí, né, da sexta trombeta e a sétima trombeta, que aparece aqui esse anjo. E isso leva-nos e o livro que o anjo tem nas mãos é um livro selado, e isso nos leva até ao livro de Daniel. Isso nos leva a compreender que o livro que esse anjo tem nas mãos é o livro de Daniel, porque o livro de Daniel, no capítulo 8, que é a porção que foi selada, né? Que é a porção que foi selada, que fala sobre Daniel 8, versículo 14, que fala sobre a purificação do santuário. Essa purificação do santuário que ocorreu em 1844, porque as 2.300 tardes e manhãs começaram no ano 457, e adicionando os 2.300 dias ou anos, você para em 1843, e a gente calcula como sendo 1844 por não existir o ano zero. Você já consegue ter uma ideia que tudo se encaixa perfeitamente. Vê, na sexta trombeta, ok, o Império Otomano cai em 1840. E o livro que tem nas mãos é o livro de Daniel, a porção selada é a porção das 2.300 tardes e manhãs que terminaram em 1844. Basicamente nos leva a entender que o livrinho nas mãos é óbvio mesmo que é o livro de Daniel. E a porção selada é as 2.300 tardes e manhãs de Daniel, capítulo 8, versículo 14. O que quer dizer que esse anjo aqui é uma inferência de Jesus Cristo, que abriu o livro de Daniel para um movimento que a partir de 1840 estava estudando o livro de Daniel com a queda do Império Otomano, e ao estudar o livro de Daniel, e exatamente entenderam que as 2.030 tardes e manhãs terminariam em 1844, que Jesus Cristo entra no lugar santíssimo, apesar de que eles terem concluído que Jesus Cristo viria para a terra, mas na verdade Jesus Cristo entraria no lugar santíssimo à luz de Daniel, capítulo 7, versículo 9 até o versículo 14. Vê como é que isso se encaixa perfeitamente, ok? Vê que na sexta trombeta, em 1840, o Império Otomano se enfraquece, a queda do Império Otomano, por rejeitar a aliança ratificada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E na sétima trombeta, abre-se o céu e viu-se a arca do concerto, Jesus Cristo entrando no lugar santíssimo, e o anjo tem nas mãos o livro, e esse livro é o livro de Daniel, que diz que exatamente depois das 2.030 tardes de manhã o santuário seria purificado. Ou seja, em 1844 Jesus entraria no lugar santíssimo. Não faz todo sentido. Isso é incrível, faz todo sentido. Por isso é que a Bíblia é a autoridade final, infalível na face da terra, e você pode confiar nas sagradas escrituras. Olha com atenção como é que o interlúdio do capítulo 10, ele dá a sequência no versículo. Eu pulo exatamente para o versículo 8. E ouvi, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto na mão do anjo, ok? Que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Note que o anjo dá o livrinho para João comer, o que quer dizer que o movimento que começou a surgir no momento em que o Império Otomano cai, em 1840, eles começam a estudar o livro de Daniel, e ao estudar o livro de Daniel, o livro se tornou doce. Por quê? Porque em 1844, no final das 2.300 tardes e manhãs,
Jesus viria, mas que na verdade Jesus sairia do lugar santo para o lugar santíssimo, ok? Aí o livrinho estava doce. E isso implica dizer que eles compreenderam que Jesus viria em 1844, quando na verdade Jesus entraria no lugar santo para o lugar santíssimo. Então, esse interlúdio aqui, apresentado entre a sexta e a sétima trombeta, ela introduz, na verdade, o movimento que iria estudar o livro de Daniel, iria perceber que em 1844, de acordo com Daniel 8, versículo 14, a respeito das 2030 tardes e manhãs, Jesus entraria no lugar santíssimo, que é uma inferência direta à sétima trombeta. Ou seja, a queda do Império Otomano na sexta trombeta, o movimento milerita estudando o livro de Daniel, às 2030 tardes e manhãs, e a sétima trombeta, Jesus entrando no lugar santíssimo. E o final das 2030 tardes e manhãs começaria também com Jesus entrando no lugar santíssimo para fazer a purificação do santuário. Não faz todo sentido? Faz sim. Queda do Império Otomano, movimento milerita, 1844, após as 2030 tardes e manhãs, Jesus começa a purificação do santuário entrando no lugar santíssimo, conforme foi previsto na sétima trombeta. Não é incrível? Veja os versículos que aparecem, os versículos 1 e 2, e que aparecem aqui no capítulo 11 do livro do Apocalipse. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, e meio o templo de Deus, e o altar, e o que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não mexas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ok, aqui essa linguagem é uma inferência direta a respeito da estrela, da terceira trombeta que polui as fontes das águas, que dominou o mundo, que é o papado, que dominou o mundo durante 42 meses, ok? E nesse período de tempo esse poder iria reinar, mas porém, no final dos 42 meses esse poder perderia o poder, e ao perder o poder em 1844, Jesus iria medir o santuário, ou seja, começaria a purificação do santuário com a entrada de Jesus no lugar santíssimo. Não é incrível? Tudo se encaixa perfeitamente, o que implica dizer de que o interlúdio no capítulo 10 apresenta o movimento que iria anteceder a entrada de Jesus no lugar santíssimo, ok? Para começar com a purificação do santuário após as 2030 tardes e manhãs, que se cumpriram em 1844. O anjo representa Jesus, o livro representa o livro de Daniel, especialmente as 2030 tardes e manhãs de Apocalipse 14, versículo 12, que na verdade iriam anteceder a entrada de Jesus no lugar santíssimo. Não é incrível? É fantástico. Procura estudar a Bíblia, confia nas Sagradas Escrituras e lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo você para nosso próximo estudo, para analisarmos a respeito do segundo interlúdio que aparece no capítulo 11.